Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus. Oi, tudo bem? Meu nome é Wesley Pala, eu sou pastor da Igreja Batista Maranata em Guarulhos, São Paulo. Hoje eu quero tomar um tempo, na verdade, para louvar e adorar o meu Deus. Vou ser honesto com vocês. Eu sou pastor, mas ao mesmo tempo eu sou pecador. Eu sou um homem imperfeito. Eu sou um homem que não tem resposta por cada situação, cada pergunta, cada dificuldade. Eu sou limitado. Eu sou um marido, eu tenho mais de 8 anos sendo casado com minha esposa, maravilhosa. E temos, graças a Deus, temos 2 filhas de 5 e 2 anos e são bonitinhas, fofinhas. E eu sou muito abençoado. Mas, aún assim, sendo marido, pai, cristão, pastor, tem vezes quando eu faço coisas erradas, em que eu não sou perfeito. Às vezes, sabendo o que é certo, eu não obedeço. Mas que bom é nosso Deus, que mandou Jesus Cristo e Ele sofreu para nossos pecados. E nele temos algo maravilhoso com Deus. É essa palavra, reconciliação. Jesus Cristo conseguiu obter a reconciliação entre o homem imperfeito e nosso Deus. Quero que todos nós olhamos a uns versículos da Bíblia em 2 Coríntios 5, versículo 17. A Bíblia fala assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa passagem da Bíblia, coisa incrível. É uma coisa que nossa mente não compreende inteiramente. É uma coisa que é tão alta que não conseguimos entender o tamanho do milagre que Deus fez por nós. Deus mandou Jesus Cristo. E Ele, que não conheceu o pecado, versículo 21 fala, que não tinha pecado, até que quando os fariseus estavam em frente do governo, tirando várias acusações, nenhum deles foi suficiente para condenar o Jesus Cristo. Eles procurando um pretexto para matar o Salvador do mundo, não encontravam nada suficiente para condenar o Filho de Deus. Não havia pecado nele. Mas Deus o fez pecado por nós. E eu quero agradar a Deus com minha vida. Mas eu sou imperfeito. Eu sou pecador. Mas eu posso ter companheirismo, eu posso ter amizade com Deus, porque Jesus Cristo fez reconciliação entre eu e Deus. Isso é uma coisa tão impressionante. Entende isso? Não existe nenhuma outra forma que o ser humano pode ter um relacionamento com Deus a partir de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que pode abrir a porta da comunhão
entre Deus e o ser humano. Foi vários outros esforços, vários outros caminhos que o homem buscou sobre o tempo da história humana. Tentaram obedecer à lei, tentaram fazer coisas grandes, tentaram de fabricar os seus próprios deuses falsos. Tentaram qualquer coisa que podia e nunca acharam reconciliação entre o Deus verdadeiro e o ser humano. O homem não tem capacidade de resolver o problema do pecado. Mas Deus tinha. Ele tinha a solução e ofereceu seu próprio filho como a solução, a resolução do pecado. Deus foi encarnado. Ele habitou entre nós, aqui na terra, por um tempo. Ele viveu sem pecado. Ele obedeceu à lei de Deus. Ele conseguiu honrar o Pai, Deus Pai, com sua vida em todos os aspectos. Porque ele era Deus encarnado. A Bíblia falou, João dando testemunho de Jesus Cristo. Eu só vou ler um versículo rapidamente, que fala em João 1, e o Verbo se fez carne e habitou entre vós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo chegou a este mundo não como qualquer outro homem, não como outra pessoa igual que nós. Ele chegou e ele foi diferente, porque ele é diferente. Ele é Deus feito carne. Ele chegou aqui a este mundo com um só propósito: a salvação, a reconciliação entre o homem e seu Deus. E isso foi todo o trabalho de Jesus Cristo. Eu precisava disso. Aun crendo em Deus, eu sigo errando. Eu não sou perfeito. E Deus mandou Jesus Cristo especificamente para mim. Especificamente para você. E Jesus Cristo nos reconciliou com Deus do universo. Entendendo isso, sabendo o que Deus tinha que fazer para nos levar até o lugar de reconciliação. A Bíblia, falando disso, abre umas portas da mente da pessoa. Que tão grande é nosso Deus e que tão amoroso também. Deus nos amou com um amor incrível. Deus nos cuidou e Ele fez algo por nós que para nós é impossível. Nosso Deus é tão bom que Ele fez por nós que a justiça se fez pecado. O justo se fez como pecado. Jesus Cristo não tinha pecado. E agora, especialmente se você vai a uma universidade hoje, você pode assistir uma classe, você pode ir e ouvir uma palestra, ou você pode ir e ouvir um professor falando blasfêmia contra Deus e contra Jesus Cristo, tentando provar com uma evidência falsa que Jesus foi como qualquer outro homem, que ele tinha relacionamentos com várias mulheres, ou que ele nasceu por uma relação entre Maria e um soldado romano. E tem muita confusão que existe hoje em dia sobre a vida de Jesus Cristo, e o diabo está tentando tirar a terra, tirar pó e ensujar o nome de nosso Salvador. Mas deixa que eu falo isso claramente. Jesus Cristo viveu e quando ele nasceu e viveu aqui no mundo, passou todo o seu tempo aqui na terra sem pecado. A justiça de Deus fez o pecado. Para quê? Por nós. Foi o propósito de Deus que seu Filho perfeito e puro, sem pecado, ia morrer pelo pecador. Isso foi o plano de Deus. Foi o plano de Deus que nós
sendo pecadores, podemos reconciliar nós mesmos com Deus através do justo que nunca pecou. Isso foi um milagre de Deus. Deus fez o impossível. Imagina alguém que nunca vai pecar. Alguém que nunca vai errar na vida. E Deus o viu como pecador. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, Ele tomou os pecados de todo mundo em si mesmo. E neste momento limitado, Ele pagou um preço eterno para nós. Minha mente, na verdade, não consigo entender isso. Minha mente não consigo como é possível que um Deus que é perfeito e puro pode tomar os meus pecados. E pode, nos olhos do Pai Celestial, nos seus olhos, Jesus Cristo, naquele momento, pareceu pecador, sujo, imperfeito. Foi milagre. É uma coisa impossível pelo ser humano. Mas para Deus, não é nada impossível. Deus fez isso para nós. Ele fez isso para me salvar dos meus pecados. O inocente sofreu em lugar do culpado. Entende isso? Se nós morremos sem Jesus Cristo como Salvador, se nunca aceitamos seu pagamento que Ele fez na cruz, vamos passar toda a eternidade morrendo, sofrendo as consequências eternas do pecado. E vamos estar no inferno para sempre. E, na verdade, cada um de nós merecemos isso. Somos merecentes de sofrer por nossos pecados. Mas Deus tomou o inocente. Como a Bíblia fala, o Cordeiro de Deus, que não abriu a boca, que não lutava para escapar, para fugir, voluntariamente, Ele submeteu à morte. E a morte na cruz. E Deus tomou o inocente e tirou todos os pecados dos culpados. Eu sou culpável. E Deus tomou a minha culpabilidade e colocou todo sobre Cristo. E Ele morreu e sofreu meu castigo em meu lugar pelo amor de Deus. O Deus de amor amou o não amável. Eu não sou digno do favor de Deus. Mas aún assim, Ele me amou. E Deus, sendo eu inimigo de Deus, Ele quis reconciliar comigo, um pecador. Um Deus santo e perfeito e puro quis reconciliar com um pecador sujo, fraco, rebelde. Que milagre! Que coisa bonita que Deus fez por nós, que Ele mandou o inocente, que Ele mandou o justo e tomou meu lugar do culpado, do sujo, o pecador. E eu merecia aquele castigo que Cristo sofreu. Para fazer isso, Ele precisava já ter nos perdoado em seu coração. Entende isso, amigo? Você aí sentado agora não era vivo nos tempos de Cristo. Espero que não. Se é assim, você é muito velho. Mas ninguém de nós que agora vivemos hoje em dia, não estávamos lá. Mas Deus, sabendo tudo, um Deus eterno, Ele podia ver todo o tempo da humanidade numa vista só. E Ele viu a minha vida. E Ele sabia que eu iria nascer pecador. E Ele mandou Jesus Cristo morrer por mim para que eu podia reconciliar com Deus. E você também. Deus sabia, neste tempo atrás, naquele tempo, Deus já sabia todos os pecados que a gente ia cometer. Deus sabia cada detalhe que ia suceder em sua vida. E ainda nos amou
mandou seu Filho tomar nosso lugar. Ele mandou Jesus Cristo sabendo quantas vezes eu ia mentir, pecar, pegar, falar mal, desrespeitar, qualquer coisa. Deus sabia cada um dos meus pecados. E Ele, aún assim, Ele mandou Jesus Cristo, sabendo a conta. Já anteriormente Ele sabia a conta, os débitos da minha conta. E a graça de Deus foi suficiente para pagar toda a conta. E agora a minha conta, pela graça de Deus, já pago. É pago o todo que eu merecia por meus pecados. Porque Deus fez o justo como pecador. Porque o Deus de amor amou o não amável. Porque Ele tirou a culpa ao inocente. Deus fez tudo isso por mim. Agora, como é que eu, sendo pecador, pode ser, como o versículo 17 de 2 Coríntios 5 fala, como é que eu posso ser uma nova criatura? Porque Jesus Cristo fez por mim. Deus colocou meus pecados sobre Cristo. Meus pecados foram lançados a Ele. E Ele os tomou em seu corpo e Ele sofreu por aqueles pecados, por meus pecados. E já agora a conta é pago. E a sua conta também já é pago. Não existe outro pagamento, não existe outro tipo de salvação, não existe outra saída do inferno, não existe e não precisamos, porque Jesus Cristo é um pagamento suficiente. E o que Deus fez sobre Ele, o que Deus colocou sobre Ele, e o que Ele tinha que sofrer lá na cruz, isso foi suficiente para que eu possa me vestir na justiça de Deus. Deus tomou a justiça de Jesus Cristo e a colocou sobre mim. A justiça de Cristo foi aplicada a nós. Ele providenciou para mim o que eu não podia providenciar por mim mesmo. Somente a justiça de Deus pode fazer isso. Somente a justiça de Deus é suficiente para me salvar do pecado. E Jesus Cristo, quando Ele tomou meu lugar, Ele tomou os meus pecados e de volta Ele me deu sua justiça. E agora, quando Deus olha a pessoa que tem recebido Cristo, que já recebeu a salvação por meio de Jesus Cristo, que colocaram sua fé nele, agora Deus não vê um pecador, Deus não vê um rebelde, Deus não vê o culpado. Agora Deus vê a justiça de Cristo e que eu sou vestido em sua justiça e agora nos olhos de Deus eu sou igual que Cristo, limpo, puro, perfeito e não por minha própria conta, é porque eu sou perdoado, que foi perdoado lá na cruz. E é um momento em minha vida agora que eu entendo a história da salvação. Que eu entendo o trabalho que Jesus Cristo fez na cruz. Agora, neste momento, se eu aceito isso, Deus renova tudo. E eu sou salvo não porque eu fiz alguma coisa, não porque eu paguei um certo preço, é porque Deus coloca a justiça de Jesus Cristo sobre mim. Olhe comigo na Bíblia, no livro de Tito. Tito fala disso. Tito, capítulo 3, versículo 5, a Bíblia fala, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Agora somos herdeiros
com Jesus Cristo. Agora eu estou esperando uma herança lá no céu. Agora eu estou esperando uma vida que nunca vai acabar. Agora eu estou esperando a vida eterna. Por quê? Porque Deus me amou, me salvou e através do seu Espírito renovou minha vida, regenerou a minha alma. Agora sou vivo. Não por meu poder, não da minha própria conta, não. É Deus que fez um milagre por mim. Eu tenho oportunidade, muitas vezes, de falar com pessoas. Em Guarulhos é uma cidade meio grande e toda semana saímos, eu e minha família, tocamos portas, convidamos pessoas pela igreja, convidamos eles que venham, escutam a palavra de Deus pregado, ensinado. Temos classes para os meninos e jovens também. Temos um programa para que toda pessoa pode ouvir e aprender as coisas de Deus e crescer espiritualmente. Muitas vezes eu encontro uma pessoa que fala algo assim, desse tipo. Pois, pastor, eu creio em Deus, né? Eu tenho minhas crenças, mas na verdade eu não frequento uma igreja. Vocês já... Antes eu fui, mas agora não. E se eu pergunto por quê, muitas vezes é porque eles falam de uma pessoa que falharam. Pois meu pai, minha mãe, meu amigo, meu tio, minha tia, quem seja, que eles caíram. E já isso quebrantou meu coração, que já vendo isso, a igreja está cheia de hipócritas. Eu não aguento isso. Eu creio em Deus, mas tenho a minha própria forma de adorar e seguir a Deus. E a igreja é hipocrisia. E na verdade, são pessoas que falam pelo mundo, oh, mira, que tão bom sou eu. Mas a vida deles são igualzinhos que eu. Eu tento falar com as pessoas e falar, sinto muito que você já sofreu isso. Sinto muito que as pessoas te desanimou, que causou tristeza, que quebrantou seu coração. Desculpa por isso, eu sinto muito. Mas Deus nunca te falhava. Jesus Cristo nunca errava. E eu não vou pela igreja por as pessoas que estão aí. Eu vou à igreja porque eu amo a Deus. Eu amo a minha Salvador, a meu Salvador. Eu vou pela igreja porque eu quero conhecer o meu Salvador e eu quero ver mais e mais e seguir entendendo melhor o milagre da salvação. Eu pergunto à pessoa, e Deus te falhou uma vez? Não. Então, irmãos, amigos, em nossa igreja, todos somos pecadores, mas somos salvos pela graça de Deus. É a graça de Deus que fez a diferença em nossas vidas. E quando Ele mandou Jesus Cristo tomar meu lugar, daí tudo mudou. Agora, eu tenho uma nova esperança, um novo gozo, uma felicidade incomparável e eu não fiz nada para ganhar isso. Tudo foi 100% de Deus. E todos os dias eu quero acordar de manhã e ter em mente que tão bom é meu Deus comigo. Ele me salvou, Ele está comigo todo o tempo, Ele me está guiando e ajudando e protegendo e Ele me vai dar mais oportunidades para proclamar a glória do seu santo nome e a glória da salvação que está em Cristo.
Paulo falou isso aqui em 2 Coríntios 5. Ele estava falando para eles que já as coisas velhas já passaram. Agora a vida é nova. Agora é uma coisa completamente diferente. E agora o que temos é uma vida, um destino maravilhoso, incomparável. E o que temos através de Jesus Cristo e que Ele fez por nós. E foi algo que nós não podemos entender. Não merecemos nenhuma gota da misericórdia de Deus. Não merecemos nada, um segundo da saída do inferno. Não merecemos nada, mas Jesus Cristo nos amou e Ele voluntariamente derramou seu sangue para nós e Ele tomou os meus pecados e quando Ele fez isso e eu, entendendo, recebeu como meu pagamento para a salvação, Deus me salvou e agora eu tenho uma vida não fácil, mas eu tenho uma vida vitoriosa. Não uma vida sem problema, mas uma vida em que eu ando com Deus que pode vencer qualquer problema. Não sem dificuldades, não sem tentação, mas com a palavra de Deus em mão e com a palavra de Deus no meu coração, ajudando-me a evitar as tentações e falar, não. Eu não quero o que o diabo me está oferecendo. Eu não quero o que o mundo me oferece, porque não compara com a vida que eu tenho em Cristo. Você não quer ter essa vida? Você não quer ter o conhecimento de Jesus Cristo como seu Salvador? Você não quer saber que Deus já é seu Pai Celestial também? Jesus Cristo já fez tudo que é necessário. Ele fez tudo o que precisamos para obter a salvação. Não existe outra religião, não existe uma igreja, não existe uma solução humana para ajudar com esse problema do pecado. Mas Deus já fez tudo. Ninguém mais morreu por nós na cruz. Ninguém mais sofreu por meus pecados. Não há outra pessoa que derramou seu sangue para mim. Foi Jesus Cristo. Deus colocou os meus pecados sobre um cordeiro inocente. E através dele temos esperança da vida eterna. E agora eu posso ter uma vida, como Paulo falou aqui, agora eu tenho a oportunidade de ser um embaixador para Jesus Cristo. Eu posso falar com cada pessoa que eu encontro que Jesus Cristo me salvou, que eu recebi perdão de pecado, que agora minha vida é renovada, não porque eu sou um bom homem, mas porque Jesus Cristo foi um bom Salvador. Por favor, coloque a sua fé em Jesus Cristo. Você não vai conseguir perdão de pecado por qualquer outro caminho que Jesus Cristo. Você não vai conseguir essa paz em sua vida a partir do Cordeiro de Deus. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus.